Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha. Meu nome é Thiago e eu venho falar aqui do Giro da Rodada. Fiquei devendo? Dois? Sim. Mas eu fiz uns stories, no canal mesmo tem, e outra plataforma também. Se quiser dar uma olhada, lá tem alguns análises de alguns jogos. Bom, então vamos para esse agora. Solta a vinheta. De volta da vinheta, vamos falar agora dos jogos da rodada. O Vasco ganhou do Botafogo, conseguiu se classificar em quarto lugar para a próxima etapa do Carioca. O Fluminense jogou contra o Bangu, um jogo não muito legal, mas conseguiu ganhar 3-2, certo? E o Flamengo consagrou-se campeão com 5 gols em cima do Maricá. Ele vai jogar contra o Vasco na próxima rodada e o Fluminense contra o Volta Redonda. Então, se liga no jogo. Vamos falar agora do jogo do Flamengo e Maricá. Flamengo 5, Maricá 0. Gente, é tão irritante ver o jogo do Flamengo, não porque eles jogam mal, mas por causa da pressão que eles colocam quando perdem a bola. É uma coisa impressionante. Em alguns momentos do jogo, eu fico até assim porque é impressionante. Em alguns momentos do jogo, o Flamengo tem uma pressão tão intensa nos jogadores que ele não consegue pensar. Teve uma jogada, salvo engano, do Luiz Araújo dando um bote no jogador no meio de campo. O cara recebeu a bola e tomou o bote em menos de meio segundo depois. E puxou um contra-ataque para o Flamengo, né? Cara, é impressionante. O Flamengo tinha um elenco muito bom já no passado. O Felipe Luiz está aplicando essas ideias, né? Impondo essas ideias dos jogadores, o que valoriza muito. O Flamengo tem jogadores de muita velocidade, o Everton Cebolinha, o Plata, o Bruno Henrique, que está jogando agora como centroavante, porque o Juninho, salvo engano, ainda está machucado. O Gerson, um jogador rápido. O Pulgar, um jogador com qualidade de toque de bola. O Arrascaeta não é tão rápido quanto os outros, mas tem uma visão no toque de bola muito diferenciado. A bola longa do Léo Ortiz. Senhores, é impressionante. Parece que o Flamengo, assim, quem olha, assim, quem não conhece o time do Flamengo, parece que ele está jogando com outro time, comparado com o ano passado, mas é o mesmo time, só as ideias diferentes. Bom, já teci elogios ao Flamengo, vamos falar da escalação dele agora, com a minha cola, porque, né, vamos lá. O Flamengo jogou com o time quase todo titular, certo? Mas como ele tem um elenco muito recheado de bons jogadores, tô vendo que não faz tanta diferença se o Flamengo joga com o time A ou com o time B. Mas no jogo de hoje, jogou Rossi, Varela na lateral direita, tá? Danilo e Léo Ortiz na dupla de zaga. O Léo Pereira jogou improvisado de lateral, improvisado. Pulgar como cabeça de área. Gerson e Arrascaeta. Plata, como eu tinha falado, já tinha elogiado. Nós temos também o Everton Cebolinha e o Bruno Henrique. Bom, gente, foi uma pressão muito grande. O Maricá não resistiu à pressão. O Flamengo abriu o placar, certo? E, bom, sendo assim, a gente tem que observar não só o Flamengo, mas tem que observar que o jeito que o Flamengo joga. O Flamengo não só ganha muitos jogos na intensidade, porque só ganhar na intensidade em algum momento vai desgastar os jogadores. Mas o Flamengo também ganha na qualidade, o que é impressionante. De novo, é irritante de ver para os torcedores de outros times, como eu, mas para o flamenguista deve ser muito, muito bom, porque o Flamengo não tem aquele jogo que ele desenvolva mal. Ele até tem jogos que eu lembro do Flamengo desse ano ainda que não jogou bem, muito provavelmente com o time C, mas mesmo quando ele joga bem, a ideia tá ali, tá proposta, né? Bom, vamos falar agora dos gols. Como eu havia dito, o Flamengo ganhou de 5-0 e eu vou pegar minha colinha, 5 gols não é fácil para lembrar de cabeça. Bom, o primeiro gol foi do Gerson. Teve uma jogada de um cruzamento para dentro da área, o Plata chuta, acerta a defesa, o Gerson pega o rebote. O segundo gol foi do Léo Ortiz, de uma confusão ali na área, a bola sobrou, de novo ele fez gol. Salvo engano, é o terceiro gol dele só nesse Carioca, o que para um zagueiro é um número bem interessante. Lembrando que o Léo Ortiz também pode jogar de volante, e cá entre nós, é um excelente volante, na minha opinião. O primeiro tempo acabou 2-0, e no início do segundo tempo, o Arrascaeta chuta de fora da área e amplia esse placar. O que é muito impressionante.
Porque o Arrascaeta, além de ser um jogador que consegue desenvolver a jogada, ele também tem uma qualidade de chute muito grande, o que torna cada vez mais difícil marcar ele, porque você vai ter que dobrar a marcação. Porque o Gerson é um jogador muito rápido que tem qualidade no chute também. E o Arrascaeta não é um jogador tão rápido quanto o Gerson, na minha opinião, mas ele também tem essas qualidades. O que, bom, estou olhando já do ponto de vista do Vasco, ele vai ter que colocar uma marcação individual provavelmente no Gerson e no Arrascaeta para tentar travar a saída de bola do Flamengo, deixando o time mais lento. Se o Flamengo tiver mais lento, o outro time provavelmente consegue desenvolver mais, e que pese a pressão ainda vai existir. Bom, o outro gol foi o Luiz Araújo que marcou, certo? O Luiz Araújo está voltando de lesão, um excelente jogador. E, por fim, o último gol foi feito pelo Matheus Gonçalves, ele veio do banco, um jogador jovem, e ele teve a frieza de bater na saída do goleiro de cavadinha. Gente, não é para qualquer um, né? O Flamengo ganha, levanta a taça, parabéns ao Flamengo. E é isso aí, ele vai jogar agora com o Vasco, salvo engano, dia 1º, eu acho, sábado, dia 1º. E é isso aí, dia 1º e dia 8, salvo engano. Será que o Flamengo vai levar isso? Será que o Vasco vai impor alguma coisa? Complicado, senhores. Vamos agora para a próxima partida. Bom, vamos falar do Fluminense 3, Bangu 2. Gente, vamos lá. O jogo foi feio? Pô, eu vi o jogo? Não, eu só vi um pedaço e depois eu vi os melhores momentos, não vou negar. O Fluminense, quando joga com o Paulo Henrique Ganso ou o Renato Augusto, eu sinto que ele desequilibra, mas sem esse cérebro ali, eu sinto que o jogo se perde um pouco, tem uma velocidade muito grande, mas eu não vi, eu vou falar pelo que eu li e pelo que eu vi nos melhores momentos. São 2 gols contra, um para cada lado no primeiro tempo. Bom, aí infelizmente não tem muito o que falar, gol contra, foi uma bola dentro da área que chutaram errado, bateu no ponta esquerda, eu acho, do Bangu, acabou entrando, e depois foi o Freitas, zagueiro, que acabou batendo para dentro do gol também. Bom, acontece. Bom, sendo assim, eu vou falar da escalação do Fluminense. O Fluminense não jogou com time alternativo, jogou com o time titular dele praticamente, só o Thiago Silva que não estava no elenco, certo? Talvez porque tenha sentido tornozelo, acho que 2 rodadas atrás, mas eu não tenho certeza. A escalação, eu sei quase toda de cabeça. Se eu não errar, vamos lá. Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas, que marcou contra, Fuentes. Aí na escalação que eu vi, o Arias está de primeiro volante, que eu achei estranho, né? Mas aí eu inverti, que o Hércules e o Martinelli que fazem essa função mais de marcação, o Arias fica mais solto no meio de campo, é a posição que ele está, inclusive, e eu acho que ele ainda está se sentindo meio deslocado, ele quer a ponta, mas já tem o Canóbio, no outro lado, salvo engano, está o Riquelme, então eu acho que ele está meio deslocado, ele não está se encaixando bem, o que atrapalha um pouco o fluxo do jogo do Fluminense pelo meio de campo. Bom, eu falei, já o Canóbio está num lado, o Riquelme no outro, e na frente está o Cano. O Cano, para mim, não fez uma partida boa, parece que, não sei, parece que tem alguma coisa errada com o Cano. Eu acharia interessante o Fluminense ter um reserva em altura, né? Mas pelo que eu entendi, dando uma olhada na internet, eles não estão atrás. Salvo engano, o Lelê era um reserva do Cano, mas já foi transferido. O Fluminense também precisa de um camisa 10 para substituir o Ganso, o Renato Augusto. O Arias não exerce essa função. Em que pese ser um jogador de muita entrega, eu acho que está prejudicando o jogo dele. Bom, os outros gols foram feitos tanto pelo Canóbio quanto pelo Serna, que entrou. E até aí, 3-1, Bangu. No finalzinho do jogo, teve um contato dentro da área e o juiz marcou pênalti. Foi nas costas, foi no ombro, meio duvidoso, mas marcou, não influenciou tanto o resultado. O Fluminense consegue se classificar para a próxima etapa. O time do Fluminense vai ter que melhorar um pouco no sistema tático como um todo, porque não tá dando aquela liga, aquele feeling entre os jogadores. Eu tô sentindo isso. O Canóbio melhorou muito no quesito finalização, que era uma coisa que a torcida do Atlético Paranaense reclamava muito dele, certo? E o Serna também, um jogador que a torcida vem pegando muito no pé, alguns falam que é um bagre, mas tá tendo participações importantes no jogo, certo? E é isso aí.
O Fluminense pode ganhar no Volta Redonda ou não. O Volta Redonda é um time muito sólido na próxima rodada. Então, nada está decidido ainda. O time está todo. Tá todo. Cara, não está evoluindo, está regredindo em alguns pontos, principalmente meio de campo. Em compensação, o Volta Redonda é um time que está treinando já tem fevereiro, acho que já tem mais de 4 a 5 meses, então a pré-temporada deles foi muito antes. Então vai ser um jogo muito difícil para o Fluminense, pode ganhar, assim como pode perder, né? Então é isso aí. Vamos falar do próximo jogo agora. Bom, para falar do Vasco, o manto. Porém, calor de outro mundo, então regata mesmo, porque tá muito quente na minha cidade. Cara, o jogo do Vasco e Botafogo. O Botafogo tá numa descida, o time não tá bem, tá recebendo algumas peças, mas não tem um técnico ainda principal para o time. Eu sinto que o Botafogo está se perdendo em alguns momentos no jogo, tanto de intensidade quanto de técnica. Não técnica individual, técnica coletiva, entendeu? Orientação, faz isso, faz aquilo, segura o jogo, gira a bola. Eu acho que está faltando isso no Botafogo. O que é incrível, porque o time perdeu algumas peças importantes, perdeu. Mas o resto continua lá, muitos jogadores continuam lá. Sendo assim, foi um jogo aberto, o Vasco não teve o controle, não amassou o Botafogo, em que pese a torcida em São Januário ser muito intensa, e querendo ou não, muitas vezes, e nesse jogo acho que foi um 12º jogador para o Vasco, o Botafogo não se entregou em momento nenhum, tá? Sendo assim, vamos falar dos pontos positivos. Entrega física, eu falei, vou citar o Cuiabano, um jogador de muita força, muita força. O Marlon Freitas também, o Gregory também, outro jogador do Botafogo com muita força, muita intensidade. Só que o Vasco também tem seus jogadores que querem, certo? O PH, rapaz, durante 30 minutos do primeiro tempo, saía a faísca dele, o Cuiabano. Ou é na defesa ou no ataque. Bum. Tanto que eu senti que no segundo tempo o PH teria que sair porque ele estava fadigado. No meio de campo, a mesma coisa com o Hugo Moura. O Hugo Moura estava em toda disputa, estava dando 150%. É um jogador que quer. Eu também vou citar o Lucas Freitas, que para mim, mas as jogadas que ele estava em campo, que ele estava fazendo eram boas, ele me deixava tranquilo. Em contrapartida, o João Vitor me deixava nervoso, mas tudo bem. O Vasco nunca pode ter dois que te deixem tranquilo, tem que ter emoção. Vou também citar o Verratti, que de entrega física não tem como falar mal do Pirata. O Pirata está marcando lateral aos 70 do segundo tempo. E o Zucarello também, eu vou citar. O menino tem a oportunidade de estar jogando, ele sabe que ele não vai ter essa oportunidade para sempre. Então, estão chegando vários reforços, inclusive eu vou fazer um vídeo falando dos reforços do Vasco, entendeu? Agora, salvo engano, são 3 certos. O Palácios, salvo engano, vai vir por empréstimo e o Neia, acho que é Neia o nome dele, é do Milionários. O Vasco parece que tem aceitação do clube e ele não quer vir porque ele está palavrado com o Porto. Mas isso aí é para outro vídeo, vamos falar do jogo. Bom, vamos lá, um jogo de entrega, um jogo de intensidade, como eu disse, o PH e o Cuiabano arrancando faísca em todo momento no jogo. E nota, o Vasco não jogou bem, não foi não foi um primor. O Botafogo também não estava um primor, mas teve intensidade, teve vontade. E é isso que eu gosto de ver no Vasco. O Vasco às vezes não tem a mesma qualidade. Igual, não vou mentir, o Vasco vai enfrentar o Flamengo agora na próxima rodada. Dois jogos. Os dois provavelmente o Maracanã, o BEP já vê. Provavelmente o BEP vai vetar o São Januário, porque não tem condição da torcida do Flamengo entrar lá. Não vai dar certo. Não vai dar. Mas vamos lá. O Flamengo tem mais qualidade, mas o Vasco, com querência, com vontade, como a gente viu naquele segundo tempo, nos 25 primeiros minutos do segundo tempo, ele pode tentar igualar, né? Mas tá o jogo, vamos lá. O jogo foi aberto, teve oportunidade para ambos os lados. Eu acho que o Vasco jogou um pouco melhor no primeiro tempo, jogou um pouquinho melhor e os 15 minutinhos do segundo. Depois o jogo já deu uma equilibrada, eu senti os jogadores do Vasco muito cansados também, muita intensidade, o que não justifica porque está início de temporada, mas mesmo assim, é o que eu senti vendo os jogadores. O Verratti fez um gol de pênalti, o Paulo Henrique cortou para dentro e cruzou, salvo engano, acertou o braço do Cuiabano, mas eu não tenho certeza,
e o Pirata bateu para um lado, o goleiro para o outro, 1-0 o Vasco. O Vasco teve algumas outras oportunidades, só que o John é um excelente goleiro. O Botafogo está muito bem servido nesse critério, certo? Antes tinha um Gatito, agora tem o John, acho que são excelentes jogadores. O Vasco sofreu um pouquinho também, ali no finalzinho, no minuto 30 para frente, o Vasco sofreu um pouco, mas a defesa conseguiu sustentar, certo? E é isso, acho que as peças de reposição, na verdade de reposição não, porque não estão recompondo ninguém, com as peças para o elenco que o Carille vai receber, dois certos, mesmo que não tenham as características que ele quer, né, que são aqueles que buscam o fundo, inclusive eu vou citar isso no vídeo, eu acho que o Nuno Moreira e o Benjamin Garré podem ajudar nessa criação em desenvolver jogadas junto com o Coutinho, que eu sinto ele um pouco sozinho, né? E é isso, gente. Esse foi o Giro da Rodada. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, já sabe. Deixa o dislike, comenta o que não gostou. Se gostou um pouco, deixa um like. Valorize nosso trabalho. Muito obrigado aí. Fiquem com Deus. Um abraço.